Bom, nós estamos aqui com a Angelina Nunes, que foi já presidente da Abrage, é uma jornalista premiada, com enorme quilometragem, mas que tem desenvolvido ao longo do seu tempo, não apenas tem sido uma boa jornalista, mas tem procurado formar bons jornalistas. Então a gente vem conversando já há alguns anos como é que nós podíamos, com os recursos que temos, a baixo custo, dar uma contribuição a todos que querem trabalhar com o ensino do jornalismo e, sobretudo, com o aprendizado do jornalismo. Como fazer com que os jornalistas, que não são e não serão professores das diversas escolas, possam dar uma contribuição através do que eles realizam e já realizaram, que é a questão dos prêmios de imprensa, alguns prêmios relevantes, o caso do Vladimir Herzog, o Prêmio ESSO, Ayrton Senna e outros que temos aqui no Brasil, e outros prêmios que existem na América do Sul. E a Angelina, então... Eu tenho quase 30 anos de profissão, né? Eu me formei em 82, mas na verdade já trabalhava em 80. E já passei por rádio, TV, produtora de vídeo, estou trabalhando em jornal impresso, né? Jornal impresso. Estou trabalhando no impresso há 20 anos, mais ou menos, 25 anos. E uma das preocupações da gente que está trabalhando na redação é tentar capacitar o repórter também, né? Essa é uma preocupação principal. Por quê? Porque a gente sabe que a faculdade tem lá a sua grade curricular, mas às vezes algumas faculdades estão um pouco distantes do mercado, né? Distantes do que a gente chama de mundo real, né? E então quando chega o estagiário, quando chega o trainee, a gente tem que trabalhar mais esse profissional. Uma das coisas que a gente faz hoje na redação, hoje eu trabalho no Globo, eu sou editora assistente e eu coordeno uma equipe de administração pública. Então o que a gente faz é o seguinte, nós, voluntariamente, a gente se junta e vamos fazer um curso de busca documental, porque lá no jornal a gente tem um aprendizado interno muito interessante, a gente tem o que a gente chama de Academia Infoglobo, que é um espaço que a gente tem para dar cursos e seminários e formação interna. Então, se a gente, de repente, vamos fazer uma matéria de administração que a gente conseguiu fazer um trabalho excelente de banco de dados, juntando com busca documental, aí a gente formata um cursinho rápido, né, e oferece para a área de treinamento, e aí eles oferecem para a redação quem gostaria de participar do tal curso. Estagiários, né? Estagiários, trainees, repórteres, quem quiser. É aberto para o público interno, né? E aí a gente, olha, o curso são 2 ou 3 módulos, e aí você ensina a ler documentos, a trabalhar com planilhas, a fazer uma busca documental em cartório. E na hora que você ensina isso, você mostra a matéria que você fez. É como se você desmembrasse a matéria e mostrasse o passo a passo, o bastidor, como é que eu cheguei naquela informação, o que eu tive que fazer, quantas pessoas trabalharam naquela informação, qual foi a equipe, quanto tempo você ficou dedicado, que tipo de especialização você tem que ter para fazer isso. Então, isso já é uma preocupação já de algum tempo. Na verdade, eu ouso dizer que a gente começou a pensar mais isso a partir de 2004, quando a gente fez uma matéria chamada Os Homens de Bem, que foi uma matéria que deu muito trabalho, né? Nós tivemos que trabalhar, às vezes, acumulando com o trabalho do dia a dia, e que a gente conseguiu fazer esse passo a passo. A gente usou técnicas de hack, quer dizer, uma apuração mais profunda na internet, o uso de banco de dados, e depois que a gente tinha toda essa planilha de Excel e transformou em números e as pautas saltaram, nós fomos para a rua para a gente dar cara naqueles números, né? Colocar personagens na matéria, né? Porque não basta só você chegar um dado lá em cima, houve uma evolução patrimonial de X milhões no patrimônio do deputado e tal. Nós estávamos analisando a evolução patrimonial de 2 legislaturas. Depois dessa matéria, uma preocupação que eu tive, que eu estava coordenando a equipe, trabalhei também como repórter, coordenei e editei o material. Nós somos, né, na época nós éramos 7 pessoas, foi eu colocar no papel por que deu certo, né? Então eu botei no passo a passo, nós fizemos reuniões diárias, nós fizemos rechecagem de dados,
do grupo de 7, 5 pessoas já tinham feito o curso de hack, tinha uma pessoa especializada em busca documental. Eu coloquei no papel para eu entender por que tinha dado certo aquele processo. E aí a gente percebeu que a gente tinha feito um jeito de trabalhar que era muito interessante, e a gente acabou replicando e acrescentando novos elementos a esse jeito de trabalhar. Eu não vou chamar de metodologia, eu vou chamar de um jeito de trabalhar, tá? E a partir disso a gente começou a pensar assim, é fundamental que a gente explique para as pessoas como é que a gente fez essa matéria. E com essa matéria a gente ganhou o Prêmio Rei de Espanha, a gente ganhou o Prêmio ESSO, a gente ganhou o IPS, nós fomos em segundo lugar no IPS, que é esse Instituto Pensa em Sociedade. E quando eu fui receber o IPS lá em Lima, eu achei um negócio muito interessante, porque eu cheguei lá, desculpa, só um parênteses, quando eu fui em Madrid para receber o Rei de Espanha, você chega lá, né, tem uma cerimônia, mas antes da cerimônia tem um super almoço, e os jurados começam a te perguntar como é que você chegou naquela planilha, como é que você pegou aquele cálculo, se nós tínhamos contratado auditores fiscais, se tinham contadores ou não. Aí a gente explicou que no Brasil, imagina, não dá, não há plata, entendeu? Não é assim. Na verdade, nós tínhamos repórteres que tinham sido capacitados em cursos e que conseguiam ler balanços, orçamentos e cruzar dados daqui e ali, pega o documento, destrincha o documento, imposto de renda. E aí eu voltei com essa preocupação, falei assim, olha que interessante, eles realmente leram porque eles me sabatinaram no almoço, numa conversa informal. Quando eu fui para o IPS, que é esse do Instituto Pensa em Sociedade em Lima, eles fazem um negócio que eu acho que os prêmios brasileiros, os prêmios aqui no Brasil, eles têm que fazer. No ato da inscrição, você já coloca a origem da pauta. Então, essa pauta específica surgiu de uma reunião de pauta no grupo, nós estávamos almoçando, e aí a gente estava conversando, como é que nós vamos fazer próximo ano, poxa, a gente queria fazer uma matéria tão legal, porque nós estávamos, na verdade, nesse almoço, comemorando um prêmio que a gente tinha acabado de ganhar, que foi de 2003, que a gente tinha ganho o Propinoduto e tal. Era uma fraude que alguns auditores fiscais tinham feito no Rio de Janeiro e tinham desviado 32 milhões de dólares para bancos suíços. Tá? Então a gente estava comemorando, a gente podia fazer uma matéria legal. Então a pauta surgiu de uma discussão. Ou seja, a pauta surgiu da redação dos repórteres. Não foi uma coisa que caiu no colo, um dossiê, um grampinho de mastigar. Não foi isso. Foi uma pauta que surgiu de uma discussão. E aí, como é que nós vamos fazer isso? Nós precisamos ter acesso a um documento X, precisamos falar com fulano, precisamos fazer uma divisão de trabalhos. E foi exatamente isto que nós contamos no ato da inscrição. Origem da pauta. A pauta surgiu de uma reunião em dezembro de 2003, blá, blá, blá. Quais foram os obstáculos que vocês enfrentaram? Nem sempre os acessos pela internet dos dados oficiais, né? Do CPF, você tinha um CNPJ, um CPF para você pesquisar, e estava faltando um númerozinho, em vez de 3 foi digitado por acaso um 8, então tinha todos esses obstáculos, o gasto que você teve de custas cartoriais, eles perguntam tudo, você tem que explicar passo a passo, quantas pessoas envolvidas na matéria, qual é o custo, se você teve, quais foram as fontes que você utilizou. Então você tem que colocar entrevistas, consultas sites, bancos de dados, documentação, você tem que colocar tudo. Por quê? O impacto da matéria. A sua matéria foi publicada e aí você tem que colocar a partir disso, no nosso caso, Câmara de Bens, foi instaurada uma força-tarefa, Ministério Público, Receita Federal, Polícia Federal começou a investigação, 40 deputados foram apontados como tendo enriquecimento ilícito e aí foram envolvidos em processo. Então tudo era detalhadamente, tudo. Checklist já. Exatamente. Então no ato da inscrição você coloca o nome da matéria, o veículo, quando foi publicado, quem são os autores da matéria e você tem que explicar o passo a passo. Ok, você manda a sua inscrição. Nós fomos finalistas, viajamos para lá. Quantos eram finalistas? 5? São 5 finalistas de cada, mais ou menos 5 finalistas de cada categoria. Só lá é que vai saber quem é que ganha. Você não sabe quem vai ganhar. Por quê? Porque ao mesmo tempo que nós chegamos aqui, aí eu conheci várias pessoas, né? Mito, não eram só 5 não. Foram 5 lugares, mas são mais finalistas. Salvo engano, eram 10.
né? Então, quando você chegava lá, você já era avisado com antecedência, você apresentaria a sua matéria. Então, quando você chega lá, tem uma... eu achei interessante, porque era uma mesa em U. E aí você vai lá na frente com o seu PowerPointzinho, com o seu PDFzinho, com o passo a passo da matéria, e tem os seus pares, os seus colegas dos outros países. Então, tinha da Colômbia, de Bogotá, do interior da Colômbia, de Buenos Aires, o cara de Lima, o cara do México, estava todo mundo ali. Eles são o júri desse tribunal. Não, eles são os colegas que vão conversar com você e vão te sabatinar também como você fez a matéria. É nesse momento que você tem uma troca de experiências. Então, o almoço espanhol... o almoço espanhol tinha acontecido em Madrid. Não, isso tinha acontecido em Madrid, era o outro, era o rei de Espanha. Esse que eu estou falando é do IPES, de Peru. Esse é uma outra situação. Não, olha só, esse do IPES é o seguinte, você recebe um comunicado, você foi selecionado e tal, para a sua matéria, aí você viaja, né? Você viaja para lá. Quando você chega lá, você sabe que o júri que vai escolher quem é o ganhador e o segundo lugar, nesse caso nós ganhamos o segundo lugar, o primeiro lugar foi uma matéria belíssima da Costa Rica, um negócio assim sensacional que eu fiquei boca aberta quando eu vi. E enquanto eles estão, o júri está lá recolhido, discutindo quem vai ganhar, os participantes estão numa outra sala apresentando o seminário. Então você apresenta o seminário. Olha, a minha matéria é isso, isso, isso. Aí o rapaz da Costa Rica, mas como é que vocês fizeram esse banco de dados? Nós fizemos assim, assim, assim. Então você fala o seu passo a passo, você abre o bastidor da sua matéria. E você é sabatinado ali. Você termina a sua apresentação, aí é o colega da Costa Rica que vai apresentar. E aí você também participa, você pergunta. O que eu achei de interessante? Eu aprendi muito nesse seminário. Uma das coisas que eu aprendi, principalmente com esse pessoal da Costa Rica, eles são fantásticos no Lar Nation, eles têm um jeito de trabalhar banco de dados que a gente no Brasil a gente não sabia, a gente no Globo a gente não sabia. E aí eles davam dicas, olha, isso vocês podem conseguir nesse site aqui. Você abre a sua fonte de informação. E aí todo mundo copiava o site, olha, pode ser feito assim, assado, nós fomos em tal lugar, nós pegamos isso. E aí a cada um que ia apresentar, você aprendia alguma coisa. Então você voltava eu voltei com a cabeça aberta com ideias de pautas, e com uma coisa, e na minha cabeça é o seguinte, é preciso trocar informação, é preciso você informar aos seus colegas e aos estudantes também como é feito isso na vida real. Para não ficar aquela coisa do Sherlock, olha, eu consegui uma matéria que só eu tenho, mas como é que você conseguiu esse dado? Eu não posso falar. Não existe isso. Quando você abre o passo a passo, o bastidor da sua matéria, você também sai mais rico dessa troca. Por quê? Você apresenta a matéria, é alguém que está na plateia, mas por que você não fez isso? Aí você para assim, puxa vida, eu podia ter feito esse caminho também. Na próxima matéria eu vou fazer aquele caminho. Existe uma troca, é natural, não tem jeito. Isso é registrado? Tem câmeras acompanhando eles, o programa? Não. Na época não tinha. Na época não tinha. Eram só para os jornalistas que estavam ali. Nós podemos aqui no Brasil talvez eu acho que é fundamental. Aí o que aconteceu? Aí, uma aula pública. É exatamente isso. Agora eu participei de uma mesa de debates que foi uma aula. Antes de começar, eu falei assim, olha, vocês estão tendo a oportunidade de ter uma aula prática do que acontece em Brasília. E quando terminou, eu falei assim, cara, eu tive uma aula. E me deu, ali eu já tive ideia de duas pautas. Eu falei assim, eu podia ter feito isso naquela outra pauta que a gente fez, né? Então eu vou usar, eu vou usar e vou fazer mais. A gente pode trocar informações. O fato da pessoa trabalhar no outro veículo não quer dizer que é seu inimigo, é o seu colega com quem você pode trocar informações. O que a gente precisa estar atento no Brasil é você formar as pessoas. Você não pode chegar na redação e você está lá, você é o Supremo, você tem todo o conhecimento e você não passa para ninguém. E daí? Isso não quer dizer absolutamente nada. Entendeu? Aí chega um trainee e te pergunta, mas como é que eu faço para conseguir essa informação sobre esse projeto que a prefeitura está fazendo?
Não sei, se vira. Você não pode fazer isso. Hoje em dia a gente senta do lado, vem cá, você está precisando saber qual é o cartório que você vai? Peraí, só um minutinho. Agora eu tô no fechamento, mas vou te botar na mão uma pessoa que entende tudo. Carla, dá um help aqui pro colega, explica para ele como é que se consegue o documento. E aí a Carla levanta, senta do lado, olha, você faz assim, assado, pereré. Foi nessa conversa, uma conversa desse tipo, que a gente percebeu, por exemplo, que a gente tinha que dar um curso de busca documental. Por quê? Porque as pessoas não sabiam onde pegar o documento no cartório. E depois que você pegava o documento do cartório, como é que você lê o papel? Porque ler papel é muito chato, entendeu? Você pode pegar um DO, por exemplo, um diário oficial, ou você pode pegar uma declaração de imposto de renda, e você não sabe ler. E às vezes a matéria está ali na tua cara, mas você não sabe ler. Por uma questão de prática, é só praticar, não existe mistério. Você pratica. Se alguém disser, nessa palestra mesmo, a menina falou sobre o CIAP. Você entra nos dados públicos que estão na internet, eles não estão mastigados. Ele não está te dizendo, olha, foi orçado isso, empenhado tanto e a gente pagou X. Para você chegar até o pagou X, você tem que ir em 5, 6 tabelas e procurar e fuçar e ir adiante. É esse trabalho de formiguinha que vai fazer a diferença do seu material. Mas alguém tem que te explicar como é que você faz esse trabalho de formiguinha. E é para isso para fazer esse trabalho de formiguinha, de busca de dados, que, por exemplo, a gente faz dentro da redação cursos internos e a gente procura na Abrage, nos congressos, a gente fazer exatamente isso, ter mesas práticas das pessoas contando como foi o bastidor. Os prêmios no Brasil fariam um grande serviço se fizessem isso. Os finalistas, um exemplo, o prêmio Embratel, o prêmio ESSO, cada categoria tem 3 finalistas. Perfeito. Marca-se o dia X, se a premiação você poderia marcar 2 dias, a premiação é no dia seguinte à noite, mas no dia anterior você ter várias mesas. Não mesas ao mesmo tempo, porque o que você está propondo é ensinar, né? Você, digamos, ampliar, por exemplo, né? Nos prêmios, imagina que riqueza você saber que quem está concorrendo ao prêmio né, da região norte, que é tão pouco divulgado no Sudeste, e aí você perceber que tem uma matéria que foi feita, uma matéria sensacional, que foi feita em Manaus e que não chegou até aqui, e o cara te explicar passo a passo. Não só para os outros concorrentes, para estudante também. Ou tudo bem, você não tem um local específico, então você grava isso e depois você passa adiante, você multiplica o conhecimento, para que não fique restrito só àquela cerimônia do Oscar, entendeu? É bom você comemorar na cerimônia do Oscar, é legal você estar com seus pais, é fantástico isso. Só que nós temos que fazer o serviço de passar esse conhecimento. Agora, Geni, 5 anos atrás nós começamos a conversar sobre isso e pensando, não o pessoal que está nas redações, são os profissionais que devem trocar entre si, que tem as empresas atrás que podem dar, sim ou não, apoio logístico e tudo mais. Nós começamos a pensar a questão da juventude e que a Abrage teria autoridade moral, né, exatamente pelo seu próprio propósito de jornalismo investigativo, de propor a coordenação dos principais prêmios de imprensa esta cláusula de ter lá um item que no regulamento prevê entregar esse relatório que você ainda não sabia que estava que o item estava todo detalhado. Por que isso não emplacou até agora? Eu acho que eu soube informalmente, né, não é uma coisa formal, eu soube informalmente que numa das discussões do prêmio ESSO surgiu uma proposta, né, essa de contar os bastidores e tal. Não, eu acho que é uma questão logística, era uma questão financeira, uma questão logística, porque para você fazer isso, você teria que... Porque no prêmio ESSO, o que ele faz? Ele é à noite, então os finalistas eles chegam de tarde, então na verdade é uma diária só. Não sei, o cara chega de tarde, né, participa da cerimônia de noite e vai embora no dia seguinte. Vamos ser francos, é uma questão de diária, né? Agora, se você pudesse aproveitar, imagina que riqueza você tem no mesmo espaço
jornalistas de várias regiões, Agora. um material sensacional. Então, é uma coisa para os prêmios pensarem, peraí, o orçamento, em vez de você talvez botar num hotel 5 estrelas, vamos botar num hotel 3 estrelas, vamos fazer o debate numa universidade que possa abrir o seu espaço, ou não, a gente fazendo um centro de convenções no próprio hotel, e aí é gravado e depois você disponibiliza isso, porque não basta você disponibilizar os PDFs, o relatóriozinho de como foi feito, porque o ESSO agora, depois dessa experiência que eu tive, todos os prêmios que a gente, né, se inscrevia e tal, não sei o quê, eu tinha o hábito de mandar o relatório. Como foi feito, entendeu? Foi uma questão de hábito, a justificativa, a defesa da matéria, você explicar. Perfeito. Isso foi questão de hábito. E a gente percebeu que alguns prêmios começaram também eu acho que até por influência dos prêmios, né, do exterior e de conversas informais que às vezes a gente tem ali. Porque, por exemplo, o Embratel, no início ele perguntava, eles mandavam um questionário, o que você achou, né? E você, eu achei, ele manda para todo mundo, para os finalistas, se tem alguma sugestão, alguma crítica e tal, e as pessoas sempre falavam sobre isso, no café mesmo do prêmio, você, puxa, seria tão legal, eu queria saber como é que foi feita aquela matéria, ou então você olhava, Porque isso nossa, fica restrito só aquele café, entendeu? Para não pessoa, ficar uma coisa no cafezinho e aquela saudade de você assim, nossa, mas que matéria fantástica, aí já apresenta outra matéria e você não consegue ver. Nós precisamos ter, não é só o estudante não, a gente precisa saber direitinho como é que foi feito. Esse acervo, não basta o acervo do PDF. Eu acho que se a gente tivesse, exemplo que está sendo feito lá fora, um mini seminário, seja lá o nome que você der, entendeu? Uma discussão ali entre os finalistas e todo mundo, e aí é aquele momento que você tem a oportunidade de conhecer a outra matéria, né? Logisticamente, como é que vai fazer isso? Tem verba, não tem? Não, isso a gente deixa para a organização dos prêmios pensar né? Programem-se para poder fazer isto, para ser um legado a mais dos prêmios, uma contribuição para a universidade dos prêmios, entendeu? Faz um convênio, faz uma parceria, né? Para você chegar e dizer, imagina que fantástico você ter numa universidade X, olha, hoje o professor pode utilizar isso, ou você abrir uma semana da comunicação, esta semana nós vamos apresentar todos os finalistas do último prêmio. Olha que contribuição fantástica, e você conseguir, com a verba da universidade, faz uma parceria e chama um representante de cada. E aí ele ao vivo, além dos alunos terem tido acesso a esse material, ele poder contar como foi, entendeu? E tirar dúvidas, e o estudante levantar e dizer assim, e de começar a discutir ética, começar a discutir relação com a fonte, começar a discutir tudo. Vem cá, nós podemos pensar, daqui até o próximo, o 7º Congresso da Abrage, nós podemos nos empenhar para que essas coisas avancem. Essa coisa de incluir os regulamentos, falar com os coordenadores. Mas já podíamos pensar que no próprio Congresso da Abrage, o próximo Congresso da Abrage, uma das mesas seja os coordenadores dos principais prêmios, dando conta exatamente de como é que eles veem esse legado, seja para a qualificação dos profissionais, seja para contribuir com o estímulo para os estudantes. Que tal? Eu acho que é um negócio para a gente pensar mesmo. Eu soube que vão mudar as regras do ESSO. Eu confesso que ainda não vi quais foram, o que mudou exatamente, né? Até porque é uma demanda que está acontecendo. Na hora que a gente chega para a premiação lá, que tem coquetel e tal, não sei o quê, um encontra com o outro assim, poxa, boa aquela sua matéria, mas você só teve acesso porque você entrou na internet, fuçou, ou então você ligou para o cara, pô, me manda em PDF as suas matérias, porque existe essa troca informal. Sabe, eu mando para um amigo, pô, de Fortaleza, falo assim, poxa, eu não consegui ver a sua matéria, me manda. Aí o cara ou me manda pela internet, ou ele pega uma cópia de tudo aquilo, e aí me manda, e eu pego e mando para ele, e a gente fica trocando essa informação. Mas imagina ter esse acervo. O ganho que você ia ter dentro da faculdade, o ganho que você ia ter nos congressos, é uma aula que fica, sabe? Não tem preço que pague isso. Eu acho que é uma coisa para a gente pensar mesmo e conversar com os coordenadores dos prêmios. Como é que pode ser feita essa mudança? Vocês querem vir participar? Porque os alunos também precisam saber como é que é feito, como é que não é feito, né? Essa seleção e tal. Eu acho que é um ponto para a gente pensar assim. Então nós podemos considerar que
esse teu depoimento de hoje é dia 1º de julho? Não, hoje é 2 de julho. Não? Primeiro? Eu chutei. Dia 2. Então, dia 2 de julho de 2011, estamos nos aproximando do fim do 6º Congresso de Jornalismo Investigativo da Abrage, e podíamos acertar entre nós que esse teu depoimento vai ser o catalisador, porque isso vai estar no blog do próprio Congresso da Abrage. Podemos garantir que isto vá até a veia, enfim, a agulha na veia, a gente faça entregar uma cópia disso a cada um dos coordenadores, as principais entidades que têm se preocupado com o jornalismo. Podemos falar a Cátedra Unesco, o Instituto Vladimir Herzog, a comissão organizadora do Prêmio Vladimir Herzog, o Instituto Ayrton Senna, que lamentavelmente encerrou, né? Não tem mais Prêmio Ayrton Senna. Agora, mas tem o prêmio da ANDI, é isso? Tem o Etos. Então, nós temos aí vários parceiros que andam dispersos para que, ouvindo as tuas palavras, a gente pudesse dar um avanço nesse ano, nesta linha de regulamento que exige que esse jeito de fazer a inscrição seja diferente, já nessa linha. Eu acho que a gente pode sugerir, porque essas organizações, quer dizer, enfim, eles são, não sei se eles são, quer dizer, não diria fechados, mas eles têm um regulamento próprio, né? Ciosos. Bom, você que está dizendo. Eu acho que a gente pode sugerir, sim. E na reunião das reuniões da diretoria de troca, a gente pode sugerir, do Tropa de Abrage, a gente pode sugerir, cara, por que a gente não pode fazer isso? Por que a gente não pode... há uma demanda, assim, dos estudantes querendo saber como é que é feito os prêmios. Agora, isso para o futuro, o cromossomo, o DNA é esse que você está colocando. Nós podemos pegar toda essa documentação do IPES, é isso? Eles trocam essas informações, porque o ESSO fica lá e hoje você manda também em PDF, manda em Word e tal, fica lá arquivado a sua matéria, fica tudo arquivado, pelo menos nos últimos, sei lá, de 2006, 2007 para cá. Eu lembro que a gente tinha que mandar todo o material, e é um material pesado, você tem que mandar em papel, você tem que mandar em CD, então todos os documentos estão lá, né? Eu acho que o que você me falou antes me deixou um pouco assustada, de não ter o arquivo completo do Vladimir Herzog, entendeu? Não pode, isso não pode ter. Sabe? É um crime, não pode. Quanto a gente está perdendo disso, né? Quantos alunos estão perdendo de ver uma matéria bacana, de ver uma cerimônia, de ver num discurso, às vezes num discurso de premiação, a pessoa que foi premiada, ele dá uma aula ali. E aí você para e pensa assim, nossa, que fantástico. E isso não pode ser perdido. Isso tem que estar arquivado em algum lugar, gente. Isso tem que estar digitalizado. Hoje em dia tem tantas formas de você guardar isso. Agora, há uma ideia complementar a essa, de como recuperar o tempo perdido, que seria então o seguinte: reunir todas as instituições que estão preocupadas com a questão da qualidade, da melhoria do jornalismo brasileiro, formar gente que não dá para importar, que equipamento importa, seja do Japão, da China, da Coreia, não importa. O problema não é mais equipamento, é gente, equipe, formar pessoas. E aí, esses jornalistas que produziram ao longo desses 10 ou 20 anos, suas matérias existem, hoje é simples, digitaliza e coloca à disposição, mas falta exatamente esse bastidor que não vai ser mais possível ser recuperado conforme essas regras que existirão a partir desse teu relato. Então nós estamos trabalhando com a ideia do que a gente chamou aqui de projeto 1001. Então, 1000 em 1. Quer dizer, como é que em um ano podemos pegar depoimentos de 1000 jornalistas, que são os 1000 jornalistas que ganharam os principais prêmios de imprensa, reunindo aí 100 equipes, 100 duplas de estudantes de jornalismo, reunindo aí essas 10 entidades, tudo número redondo, 1, 10, 100, 1000. Essas 10 entidades que estão mais preocupadas, a começar da Abrage, do Repórter do Futuro, da Cátedra Unesco, do Instituto Vladimir Herzog, esse prêmio
Fernando Pacheco Jordão, que é voltado exatamente para a juventude e que premia com a realização da pauta. Quer dizer, o prêmio é bancar a pauta. Apresente o teu projeto e durante 6 meses, hospedagem, passeios, hospedagem, as viagens, o que houver necessidade, uma tutoria de um lado e um professor do outro lado da faculdade para acompanhar a produção dessa matéria durante 6 meses. Então já existem experiências em curso, mas que estão isoladas e que as outras entidades ainda não sabem. A ideia seria, então, no prazo de 1 ano, colhermos depoimentos de 10 minutos, onde esses jornalistas que já ganharam ao longo desse tempo contem exatamente como é que surgiu a pauta e qual foi a trabalheira que deu. A brincadeira é até que o logotipo desse projeto fosse um cisne, que quem olha assim vê aquele lago tranquilo, o cisne se exibindo, parece que foi tudo muito simples, mas ninguém olha as patinhas embaixo, a trabalheira embaixo para que a coisa se deslize. Então, mostrar também as patas, o que tem por trás, até para que a juventude tenha a ideia de que quando esta linha dá informação precisa, esses 140 toques podem ter custado 140 horas de pesquisa. Então, desvendar o mistério, mostrar o truque, não apenas fazer o mágico, tirar o coelho da cartola, mas mostrar que a cartola tem fundo falso, que esse coelhinho teve que ser treinado, que o sujeito teve que ensaiar muitas vezes até poder fazer a coisa com simplicidade. Né? Então, esses outros 2 P's, né? Além do produto, também o projeto e também o processo. Como é que você vê isso? Você acha que é viável que estudantes de jornalismo, de cinema, de rádio, TV, outras mídias, poderiam eles mesmos ir atrás e colher esses depoimentos, realizar, se for uma coisa solteira da Abrage, se for solteira se da juntar academia. esforços. Agora, entendeu? vamos fazer de um tal jeito, e o teu depoimento, que Porque, você está dando... porque se a gente juntar esforços, né, eu acho que talvez o passo principal é juntar essas 10. Porque você sabe que trabalhar em equipe não é tão fácil assim, né? Hoje em dia é vaidade, nós e tal, mas o resultado, né, o objetivo para frente é tão importante. Eu acho que vale a pena tentar sim. Eu acho que o passo, por incrível que pareça, eu acho que o passo mais difícil é juntar o 1 já existe, que é a ideia, é o 10. Porque o 1000 acontece. O 1000 vai acontecer, o 1000 está aí. É só a gente localizar. Durante esse congresso, hoje, se nós tivéssemos a lista, eu estou convencido, eu ainda não tenho esse cruzamento. Mas assim, vamos lá. Quem ganhou o Prêmio ESSO nos últimos 30 anos? Isso aqui. Pode se pedir. Quem ganhou o Prêmio existe, então, está em online no Prêmio ESSO. Cruza. E você vai descobrir que é 1000. É 1000. Bom, aí temos 100 duplas. Portanto, cada dupla ficaria encarregada de 10 jornalistas. De localizar 10 jornalistas. Hoje em dia, Ler você pode chegar, aquela dupla, por exemplo, tem aquela matéria X, tá? Mas o cara é de, vamos chutar aqui, o cara é de Belém. Mas não tem nenhuma dupla em Belém, mas hoje em dia não precisa disso. Você faz o contato, hoje em dia tem Skype, tem tudo. Você faz o contato e diz assim, olha, o que a gente está precisando, eu vou te mandar os itenzinhos fundamentais, dá para você gravar um videozinho e mandar o arquivo pela internet? Pronto. E a gente chega... Isso hoje em dia, eu não vejo problema na hora de você receber o material. Vai dar um trabalho danado, porque aquela dupla vai ter que ficar responsável pelos 10. É negócio de trabalho, é tarefa mesmo, entendeu? Então você leu a matéria toda, então você faz o que é um questionário padrão para todos os 1000, entendeu? A origem da pauta, o que foi feito, blá, 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 blá. E aí você chega, grava, hoje em dia com a webcam, você para, senta, oi, meu nome é fulano de tal, tá, essa matéria foi feita assim, assado, pereré. E é isso. E aí você mandou o arquivo. Acabamos de gerar uma aula, um professor auxiliar para qualquer faculdade, qualquer sala de aula daqui para frente, qualquer professor passa a ter um professor auxiliar que não poderia nunca ser professor dessa faculdade, porque este jornalista não tem títulos acadêmicos para ser professor. Então, é uma loucura o que aconteceu, é uma loucura esta separação. Os jornalistas que têm o que dizer não podem dar aula, e as escolas não têm gente que faz jornalismo. Num ambiente que não se lê jornal.
tem alguma coisa que vai dar errado. Eu acho o seguinte, é possível ser feito esse material do 1, 10, 100 mil, sim. Ainda mais com a tecnologia hoje é muito mais fácil, né? Se isso fosse feito, sei lá, 20 anos, você ia ter que mandar uma equipe, demandar gasto e tal. O gasto não é, né? Você vai ter essa dupla que vai receber o material bruto e vai formatar a edição, né? Né? Sim, mas você é um aprendizado. Você aprender a editar é um aprendizado, sabe? Ninguém perde aí. Você edita o material e o professor pode chegar e dizer assim, bom, hoje vamos fazer 4, 5 aulas, nós vamos tratar só de matérias sobre gastos públicos. E aí você pegar 4, 5 matérias de gastos públicos, outro não, vamos tratar matérias sobre direitos humanos. Se você pegar 4, você tem uma infinidade. E em seguida os protagonistas, os autores, podendo falar dentro da sala de aula. Você já, imagina que riqueza. É um arquivo inestimável isso. Valendo? Eu acho muito interessante. Eu estou dentro. Então, portanto, nós estamos recuperando aquilo que a gente começou há 5 anos atrás. O tempo Nesse tempo você amadureceu. ganhou quantos prêmios? Não, isso aí é frescura. Eu ganhei alguns muito bons, interessantes, e que, inclusive, eu já dei várias palestras e conto sempre o bastidor, como foi feito exatamente, pereré. Eu abro toda a caixinha, sempre abro toda a caixinha. E é super importante. E eu acho que uma das coisas mais bacanas é quando você termina uma palestra, aí vem ou um aluno ou um profissional e diz assim, poxa, eu tive uma ideia de pauta muito legal, como já aconteceu no congresso, e aí você vê 2 anos depois aquela matéria se realizar e a matéria também premiada, você diz assim, poxa, que legal, você ajudou em alguma coisa. Isso é super importante. Eu acho que, como eu te falei, eu acho que o problema maior vai ser reunir as 10. Nós vamos começar agora. O resto a gente